Ah, meus amigos, o derby é verde, mais uma vez. Ó, Palmeiras 100% nos clássicos de 2026, hein? Ah, mas não jogou bola, ah, mas isso, ah, mas... 100%, ganhamos 3, fechou? E vamos para mais uma análise aqui no meu canal, análise de jogo, de futebol, sem polemiquinha, sem comentário raso, é aqui no meu canal. Se é isso que você procura, é isso que você encontra por aqui. Então, já deixa o like, já deixa o hype, se inscreve aqui no meu canal, tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tem live todos os dias. E vamos falar dessa vitória no derby que, cara, ela vai te surpreender quando eu te falar que o Luigi mudou a história do jogo. Mas depois a gente fala sobre isso, guarda isso mais pra frente, tá? Guarda esse spoiler mais pra frente. E não sai do vídeo, porque agora eu sei que você ficou curioso. O Luigi mudou o jogo? Como é que é? Calma que eu vou te provar. Mas antes de tudo, vamos falar do que foi o jogo. O Palmeiras, que vamos lá, falando de escalação, o Palmeiras veio a campo com este time aqui, ó. Com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon e Andrés, Alan, Maurício, Vitor Roque e Flaco Lopes. Enquanto o Corinthians veio com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Bidu, Matheus Pereira, Ranielli, André, Breno Bidon, Yuri Alberto e Depay. E aí a gente pode pensar em algumas situações. Na verdade, esse Gustavo Henrique jogou na esquerda e o Gabriel Paulista na direita, né? Bateu muito de frente com o Vitor Roque, ganhou todas do Vitor Roque, tá? E muita gente esperava, né, que, ó, essa funça aqui, ó, Ranielli de primeiro volante e nesse losango uma trinca, né? Matheus Pereira de um lado, André do outro e o Breno Bidon um pouco mais à frente. Mas a verdade é que o Ranielli, ele até iniciava como um terceiro zagueiro aqui na saída de bola, mas quando o Corinthians saía dessa primeira marcação alta, que o Palmeiras nem fez tanto, o Ranielli vinha jogar aqui pelo lado direito e o Matheus Pereira baixava aqui para dar esse primeiro passe, um pouquinho mais qualificado que o Ranielli, e o Palmeiras não conseguiu marcar alto, ou não tentou, porque a verdade é essa. O Palmeiras tinha uma estratégia que é muito clara, e eu acho que a percepção de muitos de vocês, e aí eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, é de que o Palmeiras foi dominado pelo Corinthians. Mas a verdade é uma só. O Palmeiras tinha uma estratégia muito clara que foi executada bem até um ponto e mal até outro ponto, que é essa aqui, ó. O Palmeiras marcava assim, ó, num 4-4-2, bem compacto. A gente falou muito sobre a questão durante a semana de jogar com 5. Nossa, precisamos botar um 5, porque Marlon e Andrés não vão dar conta do meio campo forte do Corinthians. E deram conta. Eu tô sempre falando sobre isso. Não é ter caçador, é você ser bem compacto defensivamente. E o Marlon Freitas nessa função de 5 e o Andrés de 8, com as duas linhas bem compactas, o meio campo do Corinthians não jogou. O meio campo do Palmeiras anulou o meio campo do Corinthians. E todo esse, entre aspas, volume de jogo do Corinthians passou muito pelo Corinthians ficar rodando bola aqui, ó. De um lateral pro outro, a bola tava na direita, aí o Bidon caía aqui pela direita para jogar. A bola tava na esquerda, caiu o André Luiz aqui, ou até o Memphis aqui, para tentar ajudar e fazer uma superioridade numérica, mas não tinha. Porque o Corinthians não encontrava espaços e ficava rodando bola. Então, na verdade, o que o Corinthians teve foi posse, mas não criou muito. O Palmeiras, e aí eu tenho que colocar um ponto, defensivamente, que era a nossa preocupação, a gente achava, pelo menos eu e a galera do chat das nossas lives, falava, pô, o Palmeiras vai sofrer defensivamente com esse meio campo, ofensivamente tudo bem, mas defensivamente vai sofrer, e foi o contrário, defensivamente o Palmeiras foi muito bem, o Corinthians não conseguiu criar, mas aí que tá, quando o Palmeiras interceptava, o Palmeiras não conseguia sair em transição, a estratégia era clara, baixar as linhas e sair em transição. Surpreendeu o Corinthians nessa incapacidade dos caras de criarem dentro da nossa linha e sair em transição com velocidade do Vitor Roque, mas o Vitor Roque perdeu todas, ele errou todos os lances. E aí eu quero trazer um número que eu não vi ainda, eu vou colocar aqui os números do SofaScore, porque eu acho que vai dizer muito sobre o jogo aqui, os números de alguns dos jogadores do Palmeiras hoje. E aqui eu vou pegar, ó, se liga só, vou pegar os números do Marlon Freitas, que pra mim foi o melhor em campo hoje. Foi o melhor, jogou muita bola hoje, tá? A gente vai colocar aqui passe bom, dribles bom, errou alguns passes longos, mas errou bem pouco, né? O primeiro passe do jogo ele já errou, mas me chama muita atenção, ó, 89% de passes certos é muita coisa, o Marlon Freitas é muito diferente, né? Mas defensivamente, ele teve 5 contribuições defensivas, sendo 2 interceptações, que, cara, um corte e 2 interceptações muito boas, tá? Que geraram contra-ataque.
Porque eu contei 3 vezes que o Marlon Freitas roubou a bola ou interceptou e gerou um contra-ataque perigoso pro Palmeiras. E deve ser essas 2 interceptações e esse um corte aqui, que gerou contra-ataque pro Palmeiras, e o Vitor Roque desperdiçou todos. Então o Marlon Freitas foi muito bem, posicional dele tava sensacional hoje, sensacional. Só que aí que tá, o Vitor Roque não tava conseguindo contribuir no que era a estratégia. Ele sair como nossa válvula de escape, o time subir e aí, pô, acertar o passe, acertar uma... Ele errou todas. Quando era pra correr, ele tocava, quando era pra tocar, ele corria, na hora de partir ele ficava, na hora de ficar ele partia. Muito mal o Vitor Roque em campo, muito, mas muito mal. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Vitor Roque. Começou mal o ano, mas tudo bem, né? Acho que tende a melhorar, um grande jogador. E aí que tá um detalhe, rapaziada. Teve uma grande polêmica no jogo. Eu acho que essa polêmica é a questão do Luigi, né? O Abel, vamos olhar para substituições aqui. Olha que louco isso aqui, cara. O Abel fez só 3 substituições. Só 3. O Corinthians também fez. Ah, não, o Corinthians fez mais. O Palmeiras fez só 3 substituições. Só que aí que tá o detalhe. O Sousa e o Evangelista já entraram para cozinhar o jogo. 88 minutos e 90 minutos. Substituição para mudar o jogo mesmo, ele só fez uma. A única substituição do Abel com uma intenção de mudar, uma substituição tática, foi a entrada do Luigi no lugar do Vitor Roque. E aí muita gente na hora falou, pô, o Abel é louco, cara. O Abel estragou o jogo, eu já vi em Twitter, nos grupos, o Abel tá maluco, cara. E fazia sentido. E aí eu garanto pra vocês, e aí aqui não tem análise rasa não, eu não trabalho com pré-conceitos, tá? Ah, mas é óbvio, é um comentário óbvio, né? O Luigi é ruim e o Vitor Roque é bom, então quer dizer que o Abel errou. Isso é um comentário óbvio e raso, e muita gente foi nessa. Inclusive, com todo respeito, por exemplo, Donan, comentarista da Casa TV, que eu gosto bastante do Donan. Pô, ele criticou essa substituição horrores, cara. E o Donan pra mim é um cara que entende muito de futebol. E me assusta ver um cara que entende tanto de futebol não ter entendido que o Vitor Roque tinha sim que sair. E tava na cara. E eu já tinha percebido isso, eu vou mostrar pra vocês. E você, torcedor, que discorda, tá achando que eu tô maluco, concorda com o Donan, tudo bem, porque o torcedor não tem que analisar futebol, o torcedor é coração. O torcedor vê o Vitor Roque saindo, fala, pô, o Abel tá louco, bota o Luigi que é ruim. O torcedor tá tudo bem, o torcedor não tem obrigação de analisar o jogo. Pô, o Donan tinha, né, mano? Com todo respeito, o Donan é monstro, tá? Outro, Djalminha. Eu tô citando nomes, tá parecendo que eu tô querendo arrumar treta. Não, pô, os caras são bons, mas eu acho que hoje o comentário acabou... pelo menos na Casa TV, né? Não vi nas outras emissoras, né? Na HBO Max e na Record que passou. Eu acho que acabou condicionando muito do torcedor. E eu acho que o comentarista tem essa responsabilidade. Então, quando o Donan fica batendo na tecla de que o Abel errou, o torcedor compra essa brisa. E eu tô aqui, vocês sabem que eu não tenho por que passar pano pra ninguém, mas eu tô aqui pra defender o Abel na substituição. E olha só. Vocês sabem como que eu assisto o jogo sem ficar torcendo, né? Eu assisto analisando e fazendo algumas anotações que podem vir para minha análise. Olha esse detalhe aqui, olha que curioso. Aos 60 minutos, eu coloquei aqui, ó. Abel perdeu a paciência com o Vitor Roque e chamou o Luigi. Isso foi uma dedução minha, tá? Eu escrevi, aos 60 minutos. Olha só, aos 62 a substituição. Luigi no lugar do Vitor Roque. Vou explicar. Olha só que coisa. O Corinthians, eu vou pegar o segundo tempo, tá? O primeiro tempo o Palmeiras não conseguiu sair em transição e no segundo o Palmeiras até que voltou melhor. Eu separei essa artezinha aqui, ó, um pouquinho mais amplificada do momento de ataque, tá? Que é um negócio que dá pra botar lá no SofaScore, mas eu recortei só o do segundo tempo. É o minuto a minuto quem teve mais perto do gol. E olha como o Palmeiras voltou melhor no segundo tempo. O Palmeiras voltou melhor, o Palmeiras voltou saindo em transição, dando opção na saída de bola, conseguiu, ajustou a transição que tava dando errada. Só que depois de um tempo, eu não sei o que aconteceu, se cansou ou se ele só foi indisciplinado. Eu não sei, cansar eu acho que ele não cansou, porque ele saiu puto, o Vitor Roque saiu puto. Mas o Vitor Roque parou de dar opção, parou de ser intenso e parou de fazer uma coisa que o atacante precisa fazer, que é tirar o zagueiro da zona de conforto. Porque se a zagueirada tá saindo jogando e o atacante não faz nem cosquinha, a zagueirada vai avançando, vai tendo superioridade numérica e o outro time vai criando, né? E olha só, como com o tempo o Corinthians foi retomando o controle e foi começando a criar e foi criando volume de jogo. Até que teve esse lance aqui de uma grande chance. E tem tudo a ver com o Vitor Roque, porque o Vitor Roque, ele parou, simplesmente ele parou. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi cansaço ou se ele ficou meio indisciplinadão mesmo. Isso aí é o Abel que tem que saber, é ele quem vai corrigir. Mas se liga só no que fez o Vitor Roque, nesse lance que eu vou colocar aqui pra vocês. Eu não posso ficar dando muito play, mas olha só.
Aos 60 minutos, olha a anotação, eu tinha feito aos 60, né? Aos 60 minutos, olha o Palmeiras tentando sair. Ó, Piquerez saindo, o Marlon dando opção aqui, mas tá muito marcado. O Marlon tá aqui na base, o Alan até vindo pra dentro pra dar um pouco mais de opção. E aqui, ó, um espaço que era pro Vitor Roque ocupar e dar essa opção de passe, porque é ele quem tá na ponta esquerda nesse momento. Mas olha como ele não baixa pra dar opção. O Piquerez tenta o passe, que é o que tava combinado. Olha só o que vai acontecer. Piquerez vai tentar sair com o Vitor Roque, que ó, não deu intensidade, se escondeu atrás da zaga. Não sei se por cansaço ou por indisciplina. O Mateuzinho chega na frente, porque o Mateuzinho tava mais focado e o Vitor Roque tava chegando atrasado no lance. E olha só o que acontece. Eu vou até acelerar, ó. Dei uma acelerada. Deixa eu até voltar. Aqui, ó. Dei uma acelerada, ó. O Memphis dominou, girou, bateu. E o Carlos Miguel defendeu. O Corinthians quase fez o gol numa saída de bola do Palmeiras. Saída de bola do Palmeiras. O Vitor Roque não baixou para ajudar. O Corinthians quase fez o gol. Olha o que acontece imediatamente. Olha o que acontece imediatamente. O Abel já sai. Ó. Fala, vamos. Eu não sei, na hora eu não percebi quem era. Mas eu deduzi e eu escrevi lá naquela minha anotação, ó, o Abel perdeu a paciência com o Vitor Roque, isso eu tinha certeza, porque foi culpa do Vitor Roque o lance, e chamou alguém. No que eu tava escrevendo, a transmissão mostrou o Luigi, aí eu já completei, Luigi. Só que aí a gente não sabia que era o Vitor Roque que ia sair. Eu sabia, eu tinha certeza, mano, e é isso que eu fico chateado às vezes de ver na transmissão, pô, a galera não percebeu que o Vitor Roque tava atrapalhando naquele momento. Eu sei que o Vitor Roque é mais jogador que o Luigi, mano, mas o Vitor Roque tava atrapalhando, cara. Às vezes você colocar um cara pior no lugar de um melhor não quer dizer que você tá errando na substituição. Quer dizer que o melhor não tá fazendo aquilo que tem que ser feito. E que o pior pode te entregar isso. Então se a zaga do Corinthians estava confortável porque o Vitor Roque não tava dando intensidade, vamos botar um outro atacante para ver se corrige isso. Porque isso estava sendo um problema. E aí muita gente pode falar, pô Rick, por que não bota outro? Mas vou botar quem? O Paulinho? Vai botar o Evangelista de centroavante? Não tem outro, cara. No banco você tinha o Luigi ou o Bruno Rodrigues. Se botasse o Bruno Rodrigues, a galera também não ia reclamar. O Abel preferiu colocar o Luigi, que poderia fazer isso. E olha só a diferença. Eu sempre falo isso, mano. Se a gente parar pra ver futebol só pelos highlights, só pelos lances perigosos e tudo mais, a gente não vê o que é o jogo de verdade, mano. A gente não vê o que é o jogo de verdade. Se a gente olhar pro Luigi e falar, o que chama atenção nos melhores momentos, é isso aqui, ó. Ó a chance que o Luigi perde. Pô, muito burro. Esse bagre, não sei o que. Só que você volta na origem da jogada. Ó, origem da jogada. Corinthians tentando sair. Olha o que o Luigi faz. Ele dá uma pressão que o Vitor Roque não tava dando mais. Olha como o Vitor Roque tava perdendo duelos pro Mateuzinho. Olha o que o Luigi faz num dos primeiros lances que ele teve a oportunidade. E aí ele perdeu o gol, cara. Então, eu até no grupo lá dos Palmeiras, a galera começou a me criticar. Falar, porque eu tinha elogiado a substituição. Falei, o Luigi tinha que entrar mesmo. Aí a galera falou, cadê o Luigi? Você não falou que tinha que botar o Luigi? Pô, na prática, funcionou o que o Abel colocou. Não era pra ter mais intensidade e pra tirar os caras da zona de conforto? Ele fez isso. Só que aí, ele é limitado. Vai fazer o quê? Ele é limitado e perdeu o gol. Paciência. Se fosse um outro atacante melhor, mas a gente só tinha ele no banco pra botar. Então a função tática, a substituição do Abel fez sentido. Ele colocou um cara pra ser mais intenso que fez algo melhor do que o Vitor Roque. Que o Vitor Roque fez naquele momento. Tá? Não tô dizendo que o Vitor Roque foi assim no jogo inteiro. A intensidade do Vitor Roque caiu. No início do jogo ele tava intenso, mas caiu, tem que substituir. Não tem jeito. Então é por isso que eu falo que o Luigi mudou a história do jogo. É claro que é um pouco de clickbait. Não é clickbait porque eu não coloquei isso na capa, eu acho. Mas é fato. E olha só que curioso, como o mundo é justo. E pra gente não ficar olhando só pra highlights... E nesses highlights, olha só que louco, cara. Nesses highlights, esse é o lance do gol, ó. Olha só, o Corinthians saindo, olha o Luigi, que não tinha que pressionar, porque esse cara aqui era do Flaco Lopes. Olha o que o Luigi faz. Ele vai no garro, cara. Ele pressiona, ele faz aquilo que o Vitor Roque não tava mais aguentando fazer, ó. Ele pressiona, ele ganha no corpo, ele desarma. O Palmeiras sai rápido. Segundos depois, frames depois, o Maurício tá no ataque pra bater. O Hugo defende e o Flaco Lopes faz o gol. E olha como o mundo é justo. O Luigi foi muito importante no lance do gol. Só que a galera faz análises tão rasas, eu fico chateado, que na transmissão, e eu vou citar nomes, porque, cara, é isso, por isso que eu luto, cara, por análises justas. Só a Ju Cabral citou o Luigi, mano. Só. O Djalminha falou que, lance do Piquerez, o Luigi só entrou pra contra-ataque, o Donan criticou
a entrada dele, a saída do Vitor Roque, porque é cômodo, né? Pô, saiu o Vitor Roque, entrou o Luigi, é cômodo, né? Mas vamos analisar o jogo, pô. O narrador, esqueci quem que era o narrador, cara. Falou que a roubada foi do Piquerez. Não foi roubada do Luigi. O Luigi roubou, desarmou e a bola caiu no pé do Piquerez. Então, eu entendo, o torcedor vai olhar e falar, pô, Rick, você tá defendendo o Luigi por quê? Cara, eu não acho o Luigi um bom jogador. Eu acho que o Luigi, inclusive, deveria sair do Palmeiras. Só que hoje, não é o Luigi, o craque Luigi mudou o jogo, mas a substituição, saída do Vitor Roque, no momento que ele não entregava mais o que o Palmeiras precisava, para a entrada do Luigi, que mesmo limitado, entregava aquilo que o Palmeiras precisava e entregou, foi isso que fez o clássico ser decidido. Então, por mais limitado que seja o Luigi, hoje eu tenho que vir aqui e aplaudir o Luigi. Eu sou um cara que critico muito, mas hoje eu venho aqui e aplaudo. Ele entrou para fazer a função que o Vitor Roque não estava mais conseguindo, ele fez muito bem, isso inclusive gerou o gol do Palmeiras, e hoje para mim, o nome do jogo, o nome que mudou o jogo, não é o Luigi, é a substituição. Sai Vitor Roque, entra o Luigi, a única substituição do Abel para mudar o time taticamente, e por mais bizarra que ela pareça, porque ela parece, e eu sei que ela parece, mas essa substituição foi uma aula, o Abel deu aula nessa substituição. E só quem olha esses detalhes do futebol vai perceber, e eu tô mostrando pra vocês, vocês perceberam que, eu tenho certeza que vocês perceberam aí, que vocês são inteligentes, que realmente a substituição fazia sentido, e beleza, tudo bem xingar o Abel na hora, mas agora vamos olhar com calma e, pô, o Abel tinha razão, cara. Vence o Palmeiras, mais um clássico vencido, foquei muito nesse lance, nessa questão da substituição, porque gerou muita polêmica, o Vitor Roque saiu puto, e ele tem que sair mesmo, porque é uma frustração de quem não conseguiu entregar o que queria e achava que ainda dava mais, mas precisava, cara, precisava. O Abel acertou, o Luigi entrou bem e vencemos mais um clássico. Jogando bem ou jogando mal, 3 clássicos na conta, a gente venceu os 3. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Você gosta de análises como essa, um pouco mais pensadas no jogo e menos nas polêmicas, no highlight, no raso? Você curte análise mais profunda de futebol? Se inscreve aí no meu canal, que é isso que eu prometo pra vocês, fechou? É nóis, rapaziada, avante palestra!